Estamos felizes por estar aqui nesta noite e nada melhor, do que começar com uma oração. Quero convidar os Amém? Nesta oração vamos lembrar da vida do pastor Verdes, que a cada dia vai, acredito eu, melhorando. Nosso pastor ali da igreja ali de São Paulo, pastor Ernesto, também está se recuperando. Orando aqui pela nossa igreja, pela vida do nosso pastor, pela vida dos nossos irmãos que não puderam estar aqui, aqueles que estão trabalhando, para que Deus os abençoe. Vamos orar? Feche teus olhos agora, liga no trono da graça e falemos com o Pai. Senhor meu Deus e Pai, é muito bom estar na Tua presença. Eu quero Te agradecer, pois o Senhor nos trouxe aqui desde o primeiro dia da semana, tem cuidado de nós. Que o Senhor continue, Senhor, guardando, nos livrando, nos dando força, que a nossa vinda a esta casa, ó Pai, seja feita com alegria no coração, assim como o Salmo nos mostra o convite, Senhor, para vir à Tua casa. Pai, quero pedir agora pela vida do pastor Verdes, pela vida do pastor Ernesto, por tantas outras pessoas que estão agora hospitalizadas. Senhor, tem misericórdia da vida dessas pessoas, que o Senhor possa repreender este mal, este vírus, ó Pai. Ó Deus, que em nome de Jesus, Senhor, que chegue, ó Pai, o momento do refrigério a nós. Que o Senhor continue abençoando o pastor desta igreja, nosso pastor Valdemar, sua família, os nossos irmãos que não puderam estar aqui. Senhor, que o Senhor nesta noite repreenda os principados, potestades, os dominadores, que neste momento que aqui agora vamos começar a dar início neste culto, Senhor, nós o daremos, ó Pai, mediante a Tua graça, mediante o poder do Teu Espírito que nos trouxe até aqui. Pai, que o Senhor possa assim, nesta cidade, operar de maneira poderosa, trazendo um grande avivamento. É o que nós oramos, ó Pai, agradecidos ao Senhor, no nome de Jesus. Fica conosco, Pai, no momento do ensino, usando Teu Filho, como o Senhor tem feito. Nosso professor Júnior, que tem sido um momento maravilhoso, Pai, de aprendizado, ó Pai, da nossa vida cristã. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta igreja. Como diz o nosso pastor, essa igreja é Bíblia pura. Aleluia. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Podeis assentar. Nós vamos fazer a leitura, meus amados irmãos, no número da página 431 e a leitura 555. Na página aí é o número 555, o viver cristão. Amém? E logo após, nossa irmã Rosângela e nossa irmã Soraya estará louvando ao Senhor, logo após a leitura. 555, a página 431, o viver cristão. E como de costume, eu vou ler, a primeira parte, os irmãos farão a leitura da segunda parte, tá? Diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo que exortai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segue sempre o bem, tanto uns para com os outros,
como para com todos. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Convido aqui nossa irmã Rosângela e nossa irmã Soraya para estar louvando com 2 cânticos. E logo após nós já vamos aí estar ouvindo, né? Aprendendo mais da palavra do nosso Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja do Senhor. Estão felizes com Jesus? A alegria do Senhor é a nossa força, né? Nós vamos louvar o nome do Senhor com o hino 333. Acredito que os irmãos... 333. Peregrinando pelas montanhas, dentro dos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Sempre de andar.
Amém, irmãos? Quando nós cantamos esse último hino, nós vamos estar colhendo as nossas ofertas nessa noite, amém? Você que trouxe a sua oferta, este é o momento para depositá-la aqui no gasofilaço, amém? O irmão, número 5, viu? Número 5.
irmãos, mas eu gosto tanto desse hino. Vamos fechar com louvando o Senhor mais uma vez com esse coro, né? Vamos ofertar ao Senhor a nossa gratidão pelo Deus que Ele é para as nossas vidas, amém? Esse hino é muito maravilhoso, nosso Deus mais ainda, né, queridos? Então minha Amém. Glória a Deus. Vamos orar pelos dízimos, pelas ofertas. Vamos pedir a bênção, né, de Deus cada dia. Que Ele não deixe faltar para nós a semente, né? Tem chegado semente aí na sua mão, irmão? Aleluia. Ela só germina se a gente lançar ela, viu? Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por este momento, pelos dízimos, pelos dizimistas, pelos ofertantes. Porque o que nós fazemos, Pai, nós fazemos com alegria e gratidão no nosso coração. Pois o Senhor é aquele que tem cuidado de nós de uma maneira muito maravilhosa. Pai, muito obrigado, Senhor, por nos dar a oportunidade, Pai, da alegria de nós lançarmos a nossa semente neste reino, enquanto Ele ainda está aqui, na terra, Pai. Muito obrigado, nunca deixe faltar. Amém? Meus irmãos, nós vamos agora passar para o Júnior, nós vamos orar por ele. Ele tem aqui dado um estudo muito bacana, né? Importante para a nossa vida. Nós vamos orar por ele para que Deus continue usando, né, este varão da forma que ele tem sido usado e ousado na presença do Senhor. Oremos, estende suas mãos para cá. Ó Pai, Pai, a Tua palavra é tudo em nós. E o Senhor tem usado homens e mulheres para proclamar a Tua palavra, e não tem sido diferente aqui, Senhor, porque aqui, como diz o nosso pastor, aqui tem Bíblia. Continua usando o Júnior, como o Senhor tem feito até aqui, para ministrar, Senhor, este ensino tão rico para as nossas vidas, pois nós temos aprendido a cada dia como caminhar de forma a agradar o Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, pastor William. Paz do Senhor, igreja, amém? Vamos estudar a palavra de Deus essa noite, amém? Opa, acontece. Glória a Deus, que está tudo certo. Amém, irmãos? Meus queridos, para que nós possamos avançar no nosso tema, amém? Nós estamos estudando aqui na igreja o nosso manual, o manual da Igreja de Nazareno. E manual, meus irmãos, é para você ter o conhecimento de como deve se usar. No caso da nossa igreja, você ter o conhecimento de como nós devemos, né, nos portar agora que nós somos cristãos, filhos de Deus e membros na Igreja do Nazareno, especificamente aqui de Igarapé. Amém? Meus irmãos, nós estamos tratando da parte 3 do manual. A parte 3 do manual, ela fala, nos mostra acerca do pacto de conduta cristã. E nós vamos continuar estudando o item A, que é vida cristã. Amém? Vou dar só um tequinho no microfone e já volto. Meus irmãos, é muito importante nós estudarmos isso, por quê? Para que nós possamos saber como que deve se portar um cristão, para nós sabermos como que nós vamos caminhar na nossa vida cristã. Agora que você é um cristão e agora que você é um nazareno, né, pertencente a essa igreja.
Nós já estudamos a mordomia, lembra? Estudamos a mordomia, estudamos com luz, sem luz, né, pastor? Os irmãos estiveram aqui, no dia que acabou a luz, nós estudamos com luz, sem luz. Nós estudamos também sobre a educação cristã. Estudamos também sobre o ministério da igreja acerca dos pobres, né? E agora nós estamos no item de número 29. O item de 29, o artigo de número 29, ele vai falar sobre práticas que não devem, práticas que devem ser evitadas pelos cristãos, tá? Isso é de uma forma geral, mas especificamente está aqui no Manual da Igreja de Nazareno, mas é para os cristãos de uma forma geral, porque todo embasamento do manual está na palavra de Deus. E a palavra de Deus, irmãos, ela é universal, era para todos. Amém? Está entendido? Nós vimos no item 29.1, né, as práticas que subvertem, né, a ética cristã. E agora nós vamos entrar no artigo 29.2, que vai tratar justamente... Quem é que gosta de fazer uma fezinha aí? Quem é que faz a fezinha? Ninguém levantou a mão. Ninguém. Amém? Glória a Deus. Nós vamos tratar hoje a Igreja de Nazareno, o que a Igreja de Nazareno pensa sobre loterias e jogos de azar. Vamos lá ver? Pode passar, meu filho. Pode passar. O próximo. Isso. Acompanhe comigo, irmãos. Loterias e jogos de azar. Loteria e outras formas de jogos de azar, quer sejam legais ou ilegais, a igreja entende que o resultado final dessas práticas é nocivo tanto ao indivíduo como à sociedade. Então, como que nós devemos ler isso aqui? Então, a Igreja de Nazareno entende como prática que deve ser evitada loterias e outras formas de jogos de azar, tanto elas sejam ilegais ou quer sejam legais. Irmãos, por que a Igreja de Nazareno recomenda que você não efetue esse tipo de prática? Por quê, irmãos? Alguém tem alguma ideia? Afinal de contas, hoje é estudo bíblico. Você está estudando a palavra de Deus. Alguém tem alguma ideia? Por que a Igreja de Nazareno, ela não enfatiza essa prática? Recomenda que você não a faça? Alguém tem alguma ideia? Oi? Os ilegais não precisa nem falar. Por quê, né? Porque, né, você já está cometendo crime. Mas e os ilegais? Por que a igreja não recomenda que você faça uso disso? Oi? Não entendi. O irmão Marcos Paulo falou. Porque vicia, pode causar dependência, não é verdade? Mas também não é só por causa disso, não. Quer ver? Próximo item aí, entra lá. Isso mesmo? 1 Timóteo, capítulo 6, 11 e 13. Acompanhe comigo. Esse texto, irmãos, que está da passagem da Bíblia, ele está no manual também, para embasar o porquê que a gente não faz esse tipo de prática, tá? Lê comigo aí, 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 11 ao 13. Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas. Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da tua vida eterna, para o qual foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Jesus Cristo, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão. Irmãos, você como cristão, você deve dar o testemunho daquilo que Deus agiu, daquilo que Deus age na sua vida.
Amém? Agiu e age na sua vida. Quando você está jogando ou indo para a loteria, comprando um jogo, o que acontece, meus irmãos? Significa que você não está contente com aquilo que você tem. Significa que você ambiciona mais. E nós vimos que o cristão verdadeiro, ele não está preocupado com as coisas materiais. Quem é que preocupa com as coisas materiais? Quem é que age por meio delas? Satanás. Satanás, ele age nas coisas materiais para induzir o homem ao pecado. Entende? Quando você está lá comprando o jogo, você está dizendo: não estou conformado com o que eu tenho, eu quero muito mais. Porque ninguém joga falando assim: eu vou jogar porque eu gosto, né? Eu gosto de jogar e se eu não ganhar não tem problema não. Você quer o prêmio. Vamos supor, você ganha. Não, eu não quero o prêmio não, eu vou doar tudo para a instituição de caridade, eu não quero nem um pouquinho desse prêmio. Ninguém joga dessa forma, não é verdade? Você está jogando é porque você tem pensamento: não, realmente eu vou jogar para ganhar, né? Próximo versículo, só para poder embasar, vamos ver qual que está aí. Hebreus, capítulo 13, versos 5 e 6. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim com confiança ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. A nossa confiança, irmãos, ela está em Deus. Deus não vai deixar faltar. Não tem necessidade de eu usar de um jogo para poder alcançar bens materiais, até porque tem formas muito mais lícitas e melhores para a gente poder fazer isso. Irmãos, próximo versículo aí, eu acho que vai ser Provérbios, isso aí. Olha só que coisa interessantíssima. Lá em Provérbios, no capítulo 12, 11, diz assim: o que lavra a sua terra terá pão em abundância, mas quem corre atrás de coisas sem valor não tem juízo. Provérbios é o livro de sabedoria. Irmãos, quantas pessoas, isso aí você conhece, com certeza. Quantas pessoas elas vivem pulando de um negócio para outro, desejando ficar ricas com o mínimo esforço possível. Com o mínimo. E sabe qual que é o pior? O pior é que vai ter sempre alguém tentando te oferecer algo para que você, com o mínimo esforço possível, fique rico. Mas o que acontece? A gente acaba perdendo dinheiro. É o que acontece na loteria. Irmãos, a chance de ganhar na loteria, ela é enorme, ela é de 1 para 1 bilhão, se eu não me engano, 50 bilhões, eu acho que é isso, acho que é uma coisa assim, eu não lembro. Entre 70 mil jogadores, um tem a chance, o pastor está falando aqui. Irmãos, é muito remoto. Se você for ficar a sua vida inteira falando assim: não, hoje vai ser meu dia, hoje vai ser meu dia, será que vai chegar? É muito remoto. Então, irmãos, olha, uma vez saiu uma matéria, ela é do ano passado, de 2019, falando que as probabilidades que um matemático calculou, e ele chegou à conclusão que é muito mais fácil você ser atingido por um raio, 36 vezes mais fácil você ser atingido por um raio do que receber o prêmio integral da Mega Sena. Irmãos, palavra de Deus, ela é sabedoria. Guarda essa frase para você. É muito mais sensato trabalhar e economizar do que correr atrás da riqueza fácil que nunca vai se concretizar. Irmãos, Deus, quando deu a ordem para Abraão: do suor do teu rosto você vai comer dessa terra, é porque nós temos que trabalhar. Se nós quisermos ter bênçãos, nós temos que trabalhar. Trabalhe e economize. Amém, irmãos? Olha só, a Igreja Nazarena te ensinando finança pessoal, meus irmãos.
Olha só, a palavra de Deus te ensina finança pessoal. Trabalhe, economize. Você trabalha e gasta tudo que você tem? Claro, tem pessoas que realmente fazem isso, né? Ganha e gasta tudo. Mas uma pessoa sensata, que quer ter para o futuro, ela economiza. E lá na minha casa, eu tenho um exemplo muito forte, que é o exemplo do meu pai. Meu pai toda a vida trabalhou e economizou. Então economiza para o quê? Para o futuro. Amém, irmãos? Então por isso que a igreja, ela recomenda a você que não utilize dessa prática de loteria. Amém? Por quê, irmãos? Porque a nossa confiança, a nossa esperança, ela está em Deus. Amém? Onde que nós temos que juntar tesouro? No céu. Amém? Então, está dado o recado. Amém? Vamos para a próxima? Oi. Cara, só um momento. Claro, pastor. Oi. Pode falar para a pessoa saber. Se podia comentar em 1 Timóteo ainda, o versículo 7, 8 e 9. Trata desses assuntos aí também, que é muito importante. Tá, que eu não coloquei aqui no negócio. Olha, então o pastor está recomendando aqui que a gente lê 1 Timóteo. Abre sua Bíblia, irmãos. 1 Timóteo, capítulo 6. Esses versículos que estão no manual para serem consultados, tá, meus queridos? Mas a palavra de Deus, ela é infinita. 1 Timóteo, capítulo 6, o pastor disse versículo 7 e 8. 6, 7, 8 e 9? Capítulo 6, versículo 6, 7, 8 e 9? 7, 8 e 9. Então, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7, 8 e 9. Diz assim: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Vamos ler o 10 também, que o 10 é clássico. Por quê, irmãos? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviam da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Amém? Ficou claro aqui agora, né, irmãos? O apóstolo Paulo deixou bem claro isso, né? O nosso amor é no Senhor, não está no dinheiro. Nós temos que dedicar a nossa vida, toda a nossa vida, a nossa atenção, o nosso foco, ele tem que estar em Cristo Jesus, amém? Buscai primeiro o reino de Deus. E o que acontece com as outras coisas? Vão ser acrescentadas. Amém? Glória a Deus. Tem também, vocês lembram que nós estudamos a parábola que Jesus falou dos talentos? Lembra? Que ele deu para um, ele deu 5. É 5 mesmo? 5. Para outro ele deu 2 e para outro ele deu 1. Deus nos dá. Mas o que cabe a nós? Quem foi os servos bons e fiéis que entraram no gozo do Senhor? Foi aquele que guardou o dinheiro, enterrou e deixou lá guardado? Foi ele que foi chamado de bom servo? Foi os outros 2, não é? O que eles fizeram? Multiplicaram. Amém, irmãos? Então, trabalhe e multiplique. Amém? Pega o microfone. Pega o microfone. Isso, leva lá para ele. Ô Júnior, e a Bíblia sempre ela vai estar nos norteando para a vontade de Deus, para nós sofrer menos. Sim.
Até porque Jesus disse em determinada passagem, aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder, por amor de mim, do meu evangelho, achá-la. Então a matemática de Jesus, ela é inversa dos ensinamentos do mundo. Até porque se a gente fosse ver a questão da loteria, quantos ganhadores hoje são pobres? Sim, verdade. Não é? É um número infinito de pessoas que ganhou na loteria, ficou rico numa noite, na outra Já estava pobre de novo. estava pobre de novo, né? E Jesus, ele falou certo tempo assim, olha, os pobres vocês sempre terão convosco. Então Jesus, você falou uma coisa muito sábia aí, muito inteligente. Jesus nos ensinou a trabalhar a finança. Se nós for olhar os aspectos do ensinamento de Cristo, nós vamos sofrer menos. Sim, Porque as coisas que nós necessitamos, Ele vai prover para nós, provém. né? Amém. Isso mesmo, pastor. Ele provém. Amém, meus queridos? Então, já está explicado. Às vezes, irmãos, por que nós estamos estudando aqui? Às vezes você fala, mas eu não faço esse tipo de coisa. Mas é justamente isso, irmãos, para você entender por que nós não fazemos. Para que quando outras pessoas vierem e questionar isso com você, você saber responder para elas com firmeza. Falar assim, não, eu não faço isso por causa disso, disso e disso. Amém, irmãos? Então são ensinamentos, tá? Não é puxão de orelha não, tá? São ensinamentos do qual nós temos na palavra de Deus. Amém? Bom, continuando no próximo item, pode passar aí, Marcos Paulo. Nós temos esse aqui é forte, viu? E esse aqui teve uma mudança na última versão do manual que foi redigida. Lá no item, no artigo 29, 3, trata assim: a Igreja de Nazareno entende como prática que deve ser evitada ser membro de ordens ou sociedades secretas sujeitas a juramento e outras tais como a maçonaria. Está bem claro e específico. A natureza quase religiosa das tais organizações dilui a lealdade do cristão e o caráter secreto das mesmas opõe-se ao testemunho público cristão. Amém, irmãos? Então, ser membro de sociedade secreta, tá? A Igreja de Nazareno, ela condena esse tipo de prática. Ela pede aos irmãos que não façam esse tipo de coisa. Mas nós tivemos a redação desse texto, ela foi mudada nesta última versão, pastor William, porque nas versões anteriores falavam membro de ordens e sociedades secretas sujeitas a juramento, mas está especificando agora a maçonaria. A maçonaria. Quantos aqui já ouviram falar da maçonaria? Mais ou menos? Pastor, depois então, só podia... irmãos, o pastor Valdemar é um grande estudioso há muito tempo desse tipo de temas. Então ele tem um grande conhecimento. Se os irmãos quiserem mesmo, depois a gente pode separar um tempo para vocês estudarem esse tipo de organizações secretas. Que dentro da maçonaria, né, pastor, tem várias outras organizações, né? Então a igreja condena esse tipo de prática. Por quê, irmãos? Por quê? Porque essas ordens secretas, primeiro que ela está em desconformidade com a Bíblia, porque a Bíblia fala que nós devemos ser testemunho, e para que você seja testemunho, você não pode ser secreto, porque as pessoas precisam olhar para você e ver Cristo em você. Amém? Então, como é que você vai ser secreto? Não tem como, porque o espião, é o agente secreto, ele tem que passar despercebido, sem ninguém notar. Você não, meu querido, você é representante do reino de Deus aqui na terra. Você é sacerdócio real. Amém? Então, por isso que a Igreja de Nazareno, ela condena que os irmãos sejam membros dessas ordens. E próximo aí, ainda tem outro parágrafo. Só uma ressalva aí na maçonaria. Sim.
aqui de Minas Gerais, nós questionamos isso. Porque muitos pastores, a maioria dos pastores, não tem nenhum conhecimento desse assunto aqui, ele é muito sério. Aqui diz assim: a ser membro de ordens secretas. Para você ser membro de uma ordem secreta, você tem que fazer um juramento. Compreendeu agora? Sim. E para ser um cristão, você não faz um juramento. Porque nós não temos nada a esconder. Então, quando você se torna um cristão, você reconhece que você é o quê? Pecador. Agora, quando eu vou pertencer a uma ordem dessas, eu tenho que fazer o quê? Um juramento. E dentro da maçonaria, você tem que negar que Cristo é Deus. Esse é o primeiro passo. Quando um pastor se diz maçom e ele passou pelos rituais da maçonaria, é mesmo que quando um cristão passa pelos rituais da igreja evangélica, que é o batismo e o cerimonial da ceia. Então, o batismo, ele é de um valor infundável. Então, quando um maçom é reiniciado, que ele faz esse voto negando Cristo, é mesmo aquele que negou seu batismo. Então, não combina. Então, como nós tivemos alguns problemas, isso aqui foi levantado aqui em Minas Gerais, no distrito de Minas Gerais. Inclusive, nós tivemos um caso aí, que o nosso presidente da junta de credenciamento, que a junta de credenciamento é que vê essas coisas, é que vai entrevistar a pessoa, né? E nós fazemos esse tipo de pergunta. Então, o resultado foi feito abertamente: você é maçom ou não? Porque aquele candidato, de uma certa forma, defendia a maçonaria. Então, isso ficou gravado. E então nós fizemos um pedido, porque ele reclamou que ele não entendeu o que está escrito no nosso manual. Ah, pastor, eu não entendi bem isso aí. Eu achei que isso não era problema, porque maçom é muito bom. Vejo falar que maçom faz caridade, vejo falar que maçom faz muita coisa, tem ação social. Quando chove, cai casa, eles vão lá, constrói. Então ele do nosso distrito, na Assembleia, e com isso, para surpresa minha, outros distritos também reclamaram. Saiu nesse manual de 2017, naquela Assembleia. Então ficou claro, ali está, ordem secreta, tais como a maçonaria. Obrigado. Fala, meu irmão. Porque a natureza é quase religiosa, né? Próximo item aí, olha só que interessante. Ele não termina, ainda tem esse item ainda, esse parágrafo que é mencionado dentro desse artigo. Não, você foi muito, volta. Isso. Olha o que está dizendo, ainda continuando no mesmo parágrafo do manual. Este assunto será considerado em conjunto com o parágrafo 112, no que se refere a membros da igreja. Se você abrir o parágrafo 112 do manual, você vai ver lá, não coloquei aqui por causa do nosso tempo, mas no parágrafo 112 do manual, quando um membro da igreja, ele é descoberto sendo membro de uma sociedade secreta ou da maçonaria, o que acontece? Desligamento automático do hall de membros da igreja. Tá? Então, um desligamento automático. Porque você não pode servir a dois senhores. E por servir a dois senhores, na verdade, antes de entrar nessa aqui, irmãos, nós gostaria de admoestar os irmãos, porque muitas pessoas têm uma fascinação muito grande, igual esse irmão questionou a nossa junta, tem uma fascinação muito grande por prática de povos pagãos antigos. E a maçonaria, irmãos, ela engrandece alguns aspectos de religiões antigas, como a dos egípcios.
Então nós devemos o que, irmãos? Nós devemos tomar cuidado com esse tipo de coisa, tá? Nós devemos tomar cuidado. Irmãos, o que acontecia nas pessoas que eram convertidas no primeiro século? Elas destruíam as coisas que elas utilizavam para fazer práticas pagãs. Elas não tratavam essas coisas como patrimônio cultural. Ah, isso aí é o que? Ah, isso é o funk. Ah, o funk é um patrimônio cultural. Ah, isso é não sei o que. Isso é uma coisa, como é que fala? Uma prática que o pessoal tem o costume de fazer, que vai contra os ensinamentos bíblicos. Isso é patrimônio cultural. Não, irmãos, isso é abominação por Deus. A partir do momento que você está na luz, as trevas não podem mais te dominar. Práticas que levam você a engrandecer as coisas que eram das trevas, não cabe mais. Olha só lá em Atos, capítulo 19, 18, está ali na tela, passa para nós, Marcos Paulo. Olha só, o que Lucas relatou no livro de Atos. Muitos dos que creram, vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo, reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Em umas traduções, ocultismo vai estar como práticas mágicas, tá? Calculando o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Amém? Então toma cuidado com o patrimônio cultural, viu? É prática pagã? Tá de acordo com a palavra de Deus? Tem uma frase que o pessoal gosta de falar muito, será? E o que Jesus faria nessa posição? Será que ele ia fazer o que você está fazendo? Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, amém? Lá em 2, agora o versículo para embasar esse artigo, está lá em 2 Coríntios, no capítulo 6, verso 14. Irmãos, tem muito mais versículos, tá? Eu só peguei alguns para a gente ter o entendimento. E tem alguns versículos que eles são repetidos porque o tema, eles se misturam. 2 Coríntios 6, 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem luz com trevas. Então não tem como você servir dois senhores. Ou você agrada um e aborrece o outro. Não tem como. Amém, irmãos? E para terminar, Efésios capítulo 5, verso 11 e 16. Diz assim: e não comuniqueis com obras infrutuosas das trevas, mas antes fazei o quê? Condenai-as. Mas todas essas coisas, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Irmãos, Deus é um Deus de luz, Deus não é Deus de trevas. Então, se tiver uma coisa, ocultismo, foge, corre, não tem nada a ver com Deus, tá? Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo se manifesta. Por isso diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Amém, irmãos? Ficou claro? Ficou claro? Deu para entender? Amém? Então, irmãos, nós estamos estudando, não é um manual, nós estamos estudando boas práticas cristãs. Nós estamos estudando palavra, Bíblia pura isso aqui, irmãos. Bíblia pura. Amém? Como Cristo nos ensinou, como Cristo agiu, esse deve ser o nosso olhar, esse deve ser o nosso foco. Amém? Então, esse artigo está encerrado. Então nós vimos, das loterias, nós vimos das sociedades secretas, e agora nós vamos para o artigo de 29.4, que trata a respeito de danças, e com esse nós vamos terminar. Próximo aí, Marcos Paulo. Artigo 29, item 4 do seu manual diz assim:
temos que ler assim, né? Corretamente. Então, a Igreja Nazarena entende como prática que deve ser evitada todas as formas de dança que desviam o crescimento espiritual e destroem a inibição moral e o recato apropriados. Amém? Todas as formas de dança. Mas que tipo de dança são essas? Que desviam o crescimento espiritual e destroem a inibição moral. Irmãos, moral é algo que você recebeu quando foi criado. Porque a moral, Deus colocou a moral dele em nós. Como é que você sabe que não tem que matar? Porque você leu na lei? Não. Você sabe que a pessoa que morre, acabou para ela. Né? Isso está dentro de você. Por que você não faz mal para outras pessoas? Porque você não quer que faça para você mesmo, não é verdade? Irmãos, quais são os tipos de dança que inibem a moral? Quais são? Hã? Não, é que você fala assim, eu não entendo. Não, sim, o funk é um tipo de dança, né? Mas o que no funk hoje as pessoas fazem que acabam com a inibição moral? O pastor já falou aqui para vocês. O que o dançarino ele está querendo? O problema não é o funk, o problema é que detona com a inibição moral. O que um dançarino de funk está querendo dizer através da sua dança quando ele pega, vamos colocar no dizer deles, pega o popozão e desce até o chão? O que é isso, irmãos? Sensualidade. Qual que é o problema da sensualidade, irmãos? Onde a sensualidade está? Ela está no prazer. E onde é que Satanás atua? No prazer. Com uma dança sensual você consegue transmitir louvor? Adoração? Prazer é o quê? Desejo. Irmãos, presta bem atenção, não esqueça nunca mais. Olha só. Nós temos corpo, alma e espírito. Amém? Nós somos uma tricotomia. Isso aí vocês já estão cansados de saber que nós falamos direto e reto, né? Nós temos corpo, alma e espírito. O corpo está o pastor já falou disso já, né? Os sentidos. E na alma está o quê? Os sentimentos. Irmãos, quando nós engrandecemos os prazeres do corpo, quando a dança toma conta do seu corpo, o corpo é que vai alimentar a alma. Entende? Quando o corpo alimenta a alma, o que acontece? O que acontece quando o corpo alimenta a alma? Você está alimentando a matéria. Por exemplo, uma pessoa, ela está lá, ela come pra caramba, vai comendo, come. Por quê? O corpo fala assim: eu quero mais, está gostoso, eu quero mais, está gostoso, eu quero mais, está gostoso, eu quero mais, está gostoso. Não é? Então, o seu corpo, ele está o quê? Dominando a sua alma. O corpo domina a alma. E quando você aceita Cristo, quem tem que influenciar na alma? É o Espírito. Alma é sentimento, irmãos. Quem tem que alimentar a alma é o Espírito. É por isso que nós vemos na palavra de Deus, os homens de Deus falam, o homem espiritual, ele crê naquilo que não vê. O homem carnal, ele crê no que vê. Por quê? Porque alimenta dos prazeres. Você tem que andar de acordo com o Espírito, porque aquilo que te faz, que move você,
que te fez você reconhecer que Jesus é o Salvador e Senhor, foi o Espírito Santo falando com o teu espírito. E aí, é através do Espírito que todo o nosso corpo ele é purificado. Amém, irmãos? Então, quem tem que alimentar a alma é o Espírito. Porque se nós deixarmos o corpo alimentar a alma, nós vamos ficar presos neste mundo dos prazeres. E aí o que acontece? Nós vamos ter o quê? Aflição. Porque neste mundo nós só temos aflição. Pode falar, uma pastor. palavra, Juninho. Sim. O meu sentimento dentro da minha alma, ela é a sede do ódio, revolta, negatividade. Tem mais coisa, vou ficar com essas. Quando o Espírito Santo sela seu coração, o que se traz? Ele traz para você louvor, reverência a Deus que te criou, adoração, tem mais coisas, mas eu estou ficando com essas três. Então você passa a temer também, temor de Deus. Então já passou mais um. Então você passa a ter temor de Deus, você passa a ter a adoração, reverência e louvor. E depois, o último, revelação. Porque quando aceitei Cristo, o Espírito Santo me revelou que esse corpo meu, estava entregue à vontade dos prazeres da carne, ao qual a minha alma é que me dá sentimento. A minha alma, ela se compraz comigo. Quando eu tomo atitude de agredir alguém, a minha alma, ela obriga eu usar a força. Eu tenho punho, eu tenho espada, eu tenho tiro, eu uso o pé, eu uso tudo. Ou uso palavras que ofendem pessoas, né? Então é importante quando o seu coração, daquilo que seu coração está cheio, meu irmão, sua boca fala. Então não deixa que o seu coração seja cheio. Então nós podemos ver hoje, olha, se você adora as coisas mundanas, ela vai encher seu coração. O que é as coisas mundanas hoje? A internet hoje te oferece diversões. Das mais variadas possíveis. Das mais variadas possíveis. E a maioria delas é anticristã. Ela te satisfaz a sua alma. Tanto é que você consegue ficar 2, 3, 4, 5 horas, 6, 8, até a noite inteira diante de uma tela da internet. Veja bem, olha o que ela faz. Ela entra no seu sentimento, atrai o seu corpo e você apega aquilo e você não consegue. Então o que você tem que fazer? Quando você recebe o Espírito Santo, você tem que buscar este alimento que a igreja está te dando. E ele está aqui, ó. Palavra. Por isso que eu falo com vocês. A Bíblia primeiramente você lê, depois você estuda, depois você medita. E ela te traz o quê? Santidade. Amém. Amém, irmãos? Para terminar esse tema, que nosso horário já passou, aí eu quero que vocês me respondam uma pergunta aqui, tá? Eu vou fazer, vocês vão me responder. Lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2, diz assim, mas assim sabe até de cor, né? Rogo-vos, pois, meus irmãos, pela compaixão de Deus, apóstolo Paulo falando, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformado com este mundo. Que mundo que é este que o apóstolo Paulo está falando? É o mundo cósmico? É o mundo humano? É o mundo espiritual? Ou é o mundo dos prazeres? Não vos conformeis com este mundo. Que mundo que é esse? Dos prazeres, irmãos. Está vendo? Como é que você pega um entendimento que você estudou atrás e aplica ele? Quando Deus amou o mundo, que mundo que era? O mundo humano. Mas o apóstolo fala aqui, não sede conformado com este mundo. Que mundo? O mundo dos prazeres. Mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém?
Vamos ficar por aqui, irmãos? Então vai faltando mais 2 itens para nós estudarmos. Inclusive o pastor já adiantou um também, que nós vamos entrar nele, tá? E espero que os irmãos tenham aprendido mais um pouquinho da palavra do Senhor, porque eu, quando faço estudo, eu também aprendo. Amém? Pastor Valdemar tem a palavra. Em nome Obrigado, de Jesus. Juninho. Obrigado, meus queridos irmãos. Irmão, essa é a importância dessa igreja. Nós cremos que a palavra de Deus, ela veio para transformar. Então não fique triste. Porque hoje nós temos muitas pessoas que não estão aqui. Eles estão perdendo. Quem deixa de vir ao culto de estudo bíblico, ou culto da escola dominical, ou culto de louvor e adoração, aqueles que não vêm, eles estão perdendo. Por quê? Deus ama aquele que é fiel à sua obra. Vamos se reunir aqui à frente e vamos orar, encerrando o culto. O pessoal que tem que tomar ônibus, vamos orar. O pastor William já colocou aqui na oração o pedido do pastor Ernesto, eu vi que ele está melhorando, né? E também do nosso querido pastor Verdes, a notícia que eu tenho dele, até vou ler aqui. Aqui está escrito assim, a filha dele passou para mim. Boletim médico do meu pai. Boletim médico do meu pai. Voltou a precisar mais do respirador, usando mais medicamento. Talvez seja necessário ele fazer hemodiálise, sinal que ele está com os rins tomados. Isso é um mau sinal. E foi necessário colocar ele de bruço para melhorar a sua respiração. Então nós devemos orar que o pastor Verdes está numa situação séria. Eu não peço a Deus que termine logo com esse sofrimento dele e traz ele de volta para nós. Então nós vamos orarmos agradecendo a Deus, pedindo a ele saúde, e também pela nossa igreja, por aqueles irmãos que não puderam estar aqui hoje, que eles possam assistir o culto que está sendo gravado, né? Que eles possam ver esse culto, amém? Então vamos orar. Grandioso Deus, poderoso Pai, Senhor, Tua palavra diz que a oração de um justo pode muito no seu efeito, e a Tua palavra diz que nós, os nazarenos, cremos que somos justificados. Por isso, ó Pai Santo, as obras da carne não podem imperar nas nossas vidas. Portanto, se nós somos justificados, nós temos autoridade para chegar nesse santo lugar, nesse altar, e clamar a Deus, e as nossas orações chegar até os ouvidos do Senhor, porque Ele ouve a oração daquele que é justo. Por isso nós chamamos que Abraão foi justificado pela fé, porque ele era justo. E aquele que é justo, Pai Santo, pratica a justiça de Deus, Deus mora no seu coração. Por isso, Pai Santo, nós invocamos agora, com essa autoridade, ó Pai Santo, neste momento, não sei como está reagindo o nosso querido irmão Verdes ali no hospital, Pai Santo, que retira dele esse respirador. O nosso corpo humano não precisa disso. O Senhor nos deu o pulmão que colhe o ar, Pai Santo, com todas as impurezas, e transforma, Pai Santo, o oxigênio puro, para que haja vida neste corpo, e o óxido de carbono é lançado fora. Pai Santo, abençoa aquela parte do seu corpo, dos seus órgãos, que é os rins, eles são vitais, Pai, para a vida deste corpo. Abençoa, Pai, os médicos que estão ali cuidando, que cada remédio que eles vão medicar, que eles não estejam confiando na ciência, mas sim em Jesus Cristo, que é o médico dos médicos. O Senhor disse que Ele pode curar pelo poder da palavra, mas o Senhor nos deu, Pai, esse privilégio de ter a vida aqui, Pai, e meios para nós vivermos. Que o Senhor venha abençoar, Pai Santo, a nossa igreja,
Eu te louvo, Pai, que apesar de tudo isso, o pastor Verdes não pegou Covid. Esse era o nosso medo, Pai Santo. O Senhor poupou ele dessa enfermidade. Mas outros pastores da nossa igreja têm passado por essa luta. Mas o Senhor tem dado eles a cura. E assim, Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez por esse ano que inicia. Hoje é o primeiro culto do estudo bíblico. Que o Senhor venha renovar a nossa fé. Que tudo que foi instruído aqui, Pai, que nós possamos colocar em prática nas nossas vidas, Pai. De hoje em diante saia daqui um novo homem, um novo jovem, uma nova criatura em Cristo Jesus. Porque as coisas velhas, elas têm que passar. Nós não podemos trazer para dentro da igreja os costumes, como foi mencionado aqui no estudo. Eles têm que ficar fora do projeto de Deus, que o projeto de Deus não inclui nenhum desse tipo de pecado, que é a idolatria, que é a blasfêmia, que é a adoração a outro tipo de Deus que não é o seu Deus. Quando nós, Pai Santo, devemos tomar cuidado com o nosso corpo, que muitas das vezes, como o artista, ele se vê o seu corpo como uma coisa mais bela, como arte. Na verdade, o nosso corpo é instrumento de Deus. O Senhor disse que o Espírito Santo fez morada, ele selou você, e Jesus diz que nós somos o quê? Pode falar? O templo de quem? Aleluia. Vamos mais uma vez, o nosso corpo é o templo. Você quer agora comigo? Senhor, eu consagro esse corpo que o Senhor me deu, espírito, alma e corpo, a Ti, Senhor. Amém. Que esse voto que você fez agora, que o Espírito Santo esteja selando nele. Me ajude aqui, por favor. Glória a Deus. Obrigado, irmãos. Então vamos. Ô, Andrezinho, vem cá. Vai lá, aqui a graça. Vamos lá. Abraçado, Senhor Jesus, e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito é a Ti e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Obrigado, meu irmão. Então estamos despedidos. Lá dentro tem um lanchinho, vai correndo e faça. Aqueles que não podem perder homens, vai lá, faz o lanchinho, faz igual Israel quando saiu do Egito, né? Marrou tudo, comeu correndo e já saiu. Então, que Deus os abençoe.